Olá, sou Beatriz Felício, coordenadora de RI da VBI, e hoje vou apresentar o vídeo report dos fundos da casa referente ao mês de maio de 2024. Neste mês, destacamos o LVBI 11 pagando 90 centavos por cota e o MVBI que pagou R$ 1,17 por cota. Agora, para apresentar o panorama de mercado do último mês, trazemos Ricardo Vieira, Senior Partner e Head do segmento de Real Estate Securities. Bom, o investidor que observar apenas a variação da pontuação do IFIX no mês de maio pode ser levado à conclusão de que o índice manteve-se estável. E, de fato, houve muito pouca variação na pontuação absoluta do índice. Só que quando a gente começa a derivar nossas análises e destrinchar um pouco o índice, dá para ver de forma muito clara como o contexto macroeconômico tem influenciado os diferentes segmentos do índice. Em resumo, a gente viu mais uma vez a queda dos fundos de tijolo, de forma quase generalizada, e a valorização dos fundos de papel, cada um em 0,5%. Então, os FIIs de tijolo caíram 0,5%, os fundos de papel subiram 0,5%. Essa tendência aprofunda o que já vinha sendo visto em abril e nos meses anteriores e deixa uma fotografia muito clara de um movimento desse ano que reverte o que aconteceu em 2023. Os fundos de tijolo performou muito melhor que os fundos de papel e invertendo isso agora de sinal. E por que isso está acontecendo? Basicamente, desde o início do segundo TRI, a gente vê uma deterioração muito significativa das expectativas no que se refere ao contexto fiscal brasileiro. Então, o governo tem tido sucessivas derrotas no Congresso, fica visível muitas vezes a falta de articulação e a capacidade do governo de gerar uma expectativa de superávit, seja para o ano que vem ou seja até mesmo para os anos seguintes. Por quê? O governo não tem tido sucesso tanto na aprovação de novos impostos, quanto na retirada de incentivos que aumentem a arrecadação e ao mesmo tempo não tem sido capaz também de sinalizar eventuais cortes no orçamento que possam reduzir o déficit fiscal brasileiro, que é algo muito sensível para o mercado, principalmente na última década tem sido a principal pauta do mercado brasileiro. Além disso, quando a gente olha para o mercado externo, a agenda internacional também não ajuda a melhorar as expectativas macroeconômicas do Brasil. Então a gente vem observando nos Estados Unidos uma expectativa de apenas queda na taxa de juros por lá a partir do finalzinho desse ano, começo do ano que vem, ou seja, foi um pouco postergada essa expectativa pelo mercado, que é algo que já anteriormente era esperado que pudesse acontecer em meados desse ano. E a gente vem observando com isso que por exemplo, os juros de 5 anos dos Estados Unidos, né, das Treasuries, permaneçam acima de 4,5%, como foi observado, por exemplo, ao longo de todo o mês de maio e início do mês de junho. Com isso, se nós colocarmos em cima desses 4,5% mais 200 bips, mais ou menos, né, 2 pontos percentuais de prêmio das NTNBs brasileiras, também para 5 anos, por exemplo, não fica difícil entender como os juros brasileiros, somados o contexto macro, externo e interno, está permanecendo de forma persistente acima de 6% ao ano, né? Então a gente viu aí ao longo do mês de maio um juro persistente acima de 6,1%, 6,2%, início de junho já batendo 6,4%, enquanto no início do ano isso era de apenas 5,2%. Isso faz com que os investimentos na renda variável e ativos de risco em geral sejam drenados para a renda fixa e para títulos do governo que oferecem um risco muito menor, agora com uma remuneração muito mais alta. E isso faz com que os fundos imobiliários, de forma geral, os ativos de renda variável, sofram e os fundos imobiliários não são exceção. Nesse contexto, por ter um perfil muito mais de renda variável, os fundos de tijolo sofrem mais. Assim como o inverso é verdadeiro no momento de bull market, no momento contrário ao que se vive atualmente. Por isso, os fundos de papel hoje têm um caráter mais defensivo e vem performando melhor. No tocante às expectativas para os próximos meses, nós não vemos também grandes mudanças nesse cenário e existem poucos triggers que de fato possam rapidamente reverter esse ciclo. Acho que é um momento muito mais de postura defensiva dos investidores, naturalmente fugindo para ativos e se protegendo em ativos de papel, que são sênior nas cascatas de pagamento. A gente não tem visto deteriorações no risco de crédito desses ativos e oferecem uma excelente remuneração e alto carrego. E, ao mesmo tempo, permite-se hoje, no patamar dos fundos de tijolo, montar posições interessantes para a retomada do mercado no momento em que essa tendência de juro mais elevado começa a se reverter. A gente veja as NTNBs voltando para um patamar abaixo de 6 e também, principalmente, o juro lá fora caindo tudo mais constante a partir do início do final deste ano.
Trazendo as principais atualizações do PVBI 11, passo a palavra para a Natália Landi, Portfólio Manager de Office. A VBI Real Estate comunicou no dia 12 de junho o encerramento da 7ª emissão de cotas do FII VBI Prime Properties, o PVBI 11, com montante captado de R$ 125,7 milhões. Com essa oferta, o fundo atinge um patrimônio líquido de aproximadamente R$ 2,7 bilhões. Além disso, anunciamos a aquisição do ativo Cidade Jardim para o portfólio do PVBI 11. O edifício Cidade Jardim é um ativo AAA, possui certificação LEED Gold e as mais altas especificações técnicas, além de diferenciais sustentáveis, tecnológicos e layout diferenciado. O edifício está localizado na Avenida Cidade Jardim, região altamente demandada no mercado, com potencial de apreciação no valor de locação e também a valorização do ativo. Neste mês, divulgamos o novo site da VBI. A partir de agora, todos os sites dos fundos foram unificados em uma só URL. Você pode conferir todas as novidades, como a central de documentos e a página VBI na mídia, acessando www.vbirealestate.com. Essas foram as atualizações do mês de maio. Em caso de dúvidas, entre em contato com o time de RI através do e-mail ri@vbirealestate.com ou acesse as páginas dos fundos. Lembramos que esse vídeo report está disponível nas principais plataformas de streaming, podendo ser acompanhado tanto em formato de vídeo quanto de podcast. Siga a VBI no LinkedIn, Instagram e ative as notificações do YouTube para acompanhar todas as novidades da casa. Muito obrigada e até mês que vem!